Péssima notícia para torcedores de Flamengo e Palmeiras, de olho em um reforço específico. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre Santiago Sousa. Quero te atualizar também sobre o Corinthians e a informação de que o Timão recusou oferta de 40 milhões de reais. Como anda a troca entre São Paulo e Botafogo? Preciso falar especificamente de Savarino e também Vitinho. Para completar, quanto o Palmeiras já faturou com o Endrick, aporte de R$500 milhão no Galo, bicho atrasado no Botafogo, últimas do mercado, bastidores, finanças e novidades importantes sobre o Vasco. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Flamengo fechou de forma oficial a venda de Juninho ao Pumas do México, negócio de 5 milhões de euros. Importante registrar que o Flamengo recupera tudo que havia investido quando da compra do atleta junto ao Karabakh. Já o Botafogo recusou proposta de empréstimo do Vitória pelo volante Nilton. O time baiano gostaria de ter o Nilton por empréstimo e agora pretende fazer uma proposta em definitivo. Quero te falar sobre a Sul-Americana, que promete bastante para 2026, especialmente pela presença de brasileiros. Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Santos e Bragantino serão os representantes do Brasil. A gente ainda terá o Corinthians ou o Vasco, aquele que perder a Copa do Brasil, se junta a esses times que eu citei. Entre os argentinos, River Plate e São Lourenço estão confirmados. A gente também vai ter a presença da Universidade do Chile, do Milionários e do Olímpia. É bem verdade que há vários outros times bem baba, muitos que a gente pouco escuta falar, mas a julgar pelos brasileiros e pelos argentinos já dá para imaginar uma Sul-Americana bem interessante para a próxima temporada. Fase de grupos inicia-se em 7 de abril. Bora com novidades importantes sobre o Vasco. Muita gente especulando que a Superbet, patrocinadora de São Paulo e Fluminense, seria a parceira do Vasco para 2026, você sabe. O Vasco não vai ficar com a Betfair, que paga 47 milhões de reais por temporada. A busca do Vasco é por uma nova parceira disposta a pagar o dobro desse valor. Importante registrar que a Superbet, diante de toda a repercussão que inclusive começava a lhe causar problemas no Fluminense, usou suas redes sociais para assegurar que não existe nenhuma negociação com o Vasco da Gama. Então já dá para cravar que Superbet e Vasco não tem qualquer tipo de conversa. O Vasco tem tratativas com uma outra bet que já atua no país, mas ela ainda não foi revelada. Para completar sobre o Cruz Maltino, Fabinho, volante da seleção brasileira e do Al Ittihad, interessa. Informação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o Admar Lopes, o executivo de futebol do Cruz Maltino, entrou em contato com o Fabinho, imaginando a possibilidade de um pré-contrato. Nenhuma chance de o Vasco comprá-lo em janeiro, até porque o Fabinho tem contrato na Arábia Saudita até 30 de junho e por lá ganha 11 milhões de reais por mês. A tendência é que o volante de 32 anos de idade venha ao Brasil na metade do ano. E aí o Vasco vai concorrer, entre outros clubes, com o Palmeiras. Preciso trazer informação exclusiva do Botafogo. Fogão conseguiu nos últimos meses pagar o prêmio pela participação na Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O maior bicho da temporada foi justamente por essa participação, torneio que pagou muito dinheiro. Mas jogadores que deixaram o Botafogo depois da Copa do Mundo de Clubes ainda não receberam tal premiação. Bastante dinheiro, coisa de casa de milhão, mas não há nenhuma previsão do Botafogo em relação à quitação desses atrasados com os jogadores que acabaram por ser negociados após a participação no torneio. Eles jogaram a Copa do Mundo de Clubes, estiveram, por exemplo, na vitória contra o PSG e não viram a cor da moeda. E correm o risco de nem ver. Não se descarta, inclusive que esses jogadores precisem recorrer à justiça. Botafogo de John Textor, que tem se especializado na arte de atrasar pagamentos. Empresários vários já me procuraram ao longo dos últimos meses para reclamar da falta de pagamentos em relação a comissões. Clubes de futebol no Brasil e no exterior também já processaram o Botafogo. Recentemente o Atlanta United conseguiu a condenação do Botafogo na FIFA por conta do não pagamento da compra de Thiago Almada. O Atlanta United não recebeu nem sequer um centavo do negócio. O Botafogo põe a culpa no John Textor e também na Eagle. Só para completar sobre o Fogão, a busca por técnico prossegue. Depois do não acordo com o Rafael Guanais, o novo alvo é Pedro Martins, português que dirige o Algarrafa e em várias outras janelas foi sonho do torcedor do São Paulo. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Está cada vez mais forte o boato de que Rubens Menin pretende colocar R$500 milhão no clube
para que o Atlético possa se ver livre das dívidas ruins, como ele se refere às dívidas bancárias. Hoje o Atlético tem uma pendência com bancos que gira na casa dos 500 milhões de reais. Somente com os juros dessa dívida, o Atlético gasta cerca de 100 milhões de reais por ano. É um dinheiro que você gasta e não consegue nem sequer diminuir sua dívida. Diante desse cenário, há a possibilidade real de o Rubens Menin fazer esse aporte. A ideia era buscar no mercado alguém que colocasse 700 milhões de reais. Essa grana não veio. O Galo percebeu que está cada vez mais difícil encontrar investidores no mercado e para tentar colocar um ponto final nessa história, Rubens Menin cogita tal ideia. Ele tem dado uma série de entrevistas admitindo que vai trabalhar forte para acabar com essas dívidas bancárias. Cerca de 90 dos 500 milhões de reais que precisam ser aportados devem vir do FIDIC, um fundo que tem como garantia receitas como patrocínio, direitos de arena e vendas de jogadores para a temporada de 2026. Sem essas dívidas bancárias que causam enorme problema e tumultuam o dia a dia, o Galo imagina que vai ter um pouco mais de fluxo de caixa e até de capacidade para melhorar seu elenco na próxima temporada. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com bônus graças à transferência de Endrick para o Real Madrid. Você vai lembrar que ele foi vendido por 35 milhões de euros e ainda existem outros 25 milhões de euros a serem pagos em bônus. 12 milhões e meio de euros durante o período no Palmeiras, ele bateu todas as metas, outros 12 milhões e meio de euros no Real Madrid. No Real a coisa não tem andado tão bem. O Endrick acaba de conseguir bater a primeira meta da atual temporada, ou seja, desde a metade do ano. Você vai lembrar que desde que o Xabi Alonso foi contratado, o Endrick perdeu muito espaço. Nessa semana, ele foi titular e jogou mais de 45 minutos contra o Talavera, na vitória do Real Madrid por 3-2. Diante desse cenário, o Palmeiras vai ter direito a 75 mil euros ou 485 mil reais. Desde que chegou ao Real Madrid, o Endrick garantiu 995 mil euros ou 6 milhões e 200 mil reais dos 12 milhões e meio de euros à disposição. A tendência é que o Endrick vá para o Lyon a partir de 1º de janeiro e jogando no futebol francês, o Palmeiras fica sem o bônus. Quando voltar ao Real Madrid, aí sim, o Palmeiras tem a chance de recuperar ou ganhar os outros 11 milhões de euros que ainda estão pendentes. De qualquer forma, desde que se transferiu para o Real Madrid, contando a venda e os bônus, a operação Endrick rendeu 278 milhões de reais. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, no primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia, mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho que é lateral direito e o Savarino que é meia, estivessem nessa negociação. Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir uma notícia do portal chamado Time do Povo. A informação é de que o Corinthians rejeitou a oferta de 40 milhões de reais pelo Hugo Souza. O nome do clube não foi revelado, se trataria de um time italiano. Entrei em contato com o staff do jogador e também com o Corinthians, até por conta da decisão da Copa do Brasil, ninguém quis se posicionar. De qualquer forma, o Corinthians teria dito não para a oferta, porque entende que o Hugo Souza vai render mais. A grande percepção no Parque São Jorge é de que o Hugo Souza não deve durar muito tempo no clube. Cada vez maior o assédio sobre o jogador. Tem essa oferta do time italiano, tem uma especulação de que o Milan o quer. Também ouvi ao longo da semana do staff do jogador que um time da Inglaterra também monitora os passos do atleta, que já foi convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza foi decisivo na classificação do time para a final da Copa do Brasil e com isso vai se tornando cada vez mais latente a possibilidade de um negócio com o futebol europeu, com a lembrança de que o Hugo custou apenas 5 milhões de reais junto ao Flamengo, um dos melhores negócios de Fabinho Soldado à frente do cargo de executivo de futebol alvinegro.
Quero fechar o vídeo para te contar qual a péssima notícia que envolve Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes mais ricos do país querem muito a contratação de Santiago Sousa. Volante de 26 anos de idade, capitão do Racing, joga também como zagueiro. Ele fez uma atuação brilhante no confronto entre Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores no Maracanã. Deixou a melhor impressão do mundo e a temporada dele é de fato bastante boa, 37 jogos, 2 gols e uma assistência. Sabe aquele cara que consegue ocupar todos os espaços do campo e que com a bola nos pés ainda tem muito recurso? Esse é Santiago Sousa. Até por isso, além de Palmeiras e Flamengo, ele também despertou o interesse do Betis. Mas a imprensa argentina crava que o Santiago Sousa está em fase avançada de renovação do contrato. Racing quer dar um aumento salarial para o atleta, até porque a multa rescisória hoje é baixa de 12 milhões de euros. Com esse reajuste e o aumento da multa, Racing entende que vai continuar com o Sousa para a próxima temporada. Jogador revelado no River Plate, que já teve uma experiência internacional no Atlanta United dos Estados Unidos, voltou para a Argentina e com esse aumento ficaria satisfeito e contente com sua permanência por lá. Se Palmeiras ou Flamengo conseguirem quebrar essa sequência de renovação e ficarem com o jogador, vão estar contratando um dos melhores volantes do futebol na América do Sul. Pode atuar como primeiro, pode atuar até como segundo volante. Para mim é mais jogador do que o Pulga e muito melhor do que Aníbal Moreno e Emi Martinez, os primeiros volantes do Palmeiras. Você gosta do Sousa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!